Caro Diácono Pascoal, meus irmãos e irmãs aqui presentes, também vejo que temos membros da Pastoral Familiar animando, esta liturgia, também paroquianos nossos e a todos aqueles que nos acompanham nesta transmissão da Santa Missa em nossas redes sociais. Temos hoje a continuação daquilo que é esse tempo pascal, para todos nós. A Páscoa não é apenas um dia do calendário onde aproveitamos para poder fazer feriado e também para comprar alguma coisa relacionada à Páscoa, e nesse caso, os ovos de Páscoa, e assim por diante, que são sempre bem-vindos, são alimentos. Porém, o perigo que nós podemos ter é de reduzir a festa de Páscoa apenas num dia do ano, num domingo, e depois nós podemos esquecer a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Por isso, a Igreja nos prepara durante todo o tempo da Quaresma, para que dessa forma, então, ao chegarmos à Semana Santa, nós possamos entender o que aconteceu com Jesus antes da ressurreição, ou seja, o seu sofrimento, a sua morte, para podermos chegar à ressurreição. E segundo os relatos bíblicos, depois de ressuscitado, Jesus permaneceu com seus discípulos por cerca de 40 dias, onde ele ainda continuou falando para os seus discípulos, ele continuou aparecendo. Algumas dessas aparições, elas foram registradas nos evangelhos que nós conhecemos, e outras também que não foram escritas, mas sabemos que houveram. E como diz o livro de João, aquelas que foram escritas é para que nós saibamos e acreditemos. E então é por isso que nós agora estamos no que nós chamamos de tempo pascal, que dura liturgicamente, desde a Páscoa até a festa de Pentecostes. Portanto, daí vem a palavra Pentecostes, vem do grego penta, que significa 5, portanto 50 dias. Iremos celebrar a ascensão de Jesus e uma semana depois a festa de Pentecostes, uma festa também muito bonita, para nós, onde exaltamos a figura do Espírito Santo. E quais são os ensinamentos que Jesus nos traz nesse tempo pascal? Nós podemos ver na liturgia da palavra, quem acompanha a missa todos os dias, na liturgia diária nós podemos ter, então, um percurso para entendermos o que é celebrar a Páscoa, o que significa a ressurreição de Jesus. Vimos, por exemplo, na semana passada, o bonito discurso do Evangelho de João, Jesus que fala do pão da vida. Ele é o pão da vida. Celebrávamos domingo passado a festa da Divina Misericórdia e hoje, tradicionalmente, nós estamos celebrando também o que nós chamamos de Domingo do Bom Pastor. Por exemplo, muitas dioceses, como o próprio Papa lá em Roma, ele aproveita o Domingo do Bom Pastor para fazer ordenações sacerdotais, para poder dizer para nós que realmente o padre é aquele que deve ser o bom pastor. É claro, então, a partir do Evangelho, nós podemos hoje entender o que significa, então, ser bom pastor. Como eu disse para vocês, tradicionalmente nós atribuímos aos padres, padres, bispos, diáconos, a figura do bom pastor. Porém, é também possível alargar, ampliar a reflexão em relação à figura do bom pastor. E preparando a homilia para esse final de semana, eu pensava que alargar a visão, alargar a reflexão da imagem do bom pastor e ir além dos padres, do Papa, dos diáconos, mas também a imagem do bom pastor pode ser atribuída para cada um de nós, a partir do momento
em que nós recebemos uma vocação, nós recebemos uma missão em relação a outras pessoas. Por exemplo, como isso acontece? Na família. Vejam hoje membros da pastoral familiar aqui presentes. Temos segmentos na igreja que são responsáveis pela evangelização nas famílias. Temos o encontro de casais com Cristo, que é um serviço que se faz na igreja para a evangelização dos casais, evidenciando o sacramento do matrimônio. Temos a pastoral familiar, hoje conduzindo e animando esta liturgia, que é aquela responsável de poder acompanhar os casais e fazê-los viver o sacramento do matrimônio como uma pastoral. Olha só, o encontro de casais com Cristo é um serviço, uma espécie de um trampolim que ajuda a poder, então, entrar no engajamento paroquial. E a pastoral é já um serviço específico, e daí vem o nome pastor, pastoral. E dessa forma, então, vejamos, por exemplo, que a figura do bom pastor, ela pode estar relacionada também a todos aqueles que assumem uma missão na vida da igreja. Pastoral familiar, por exemplo, lá na família, cada um de vocês, ao se tornarem pai de família, mãe de família, quando vocês recebem um filho, vocês estão sendo também pastores. Pastores os quais devem olhar em Jesus a forma como deve ser conduzida essa responsabilidade. Por exemplo, bom pastor, como devemos exercer essa figura de pastor? Podemos ser pastor, pai de família, podemos ser pastor, mãe de família, podemos ser pastor, padre, podemos ser pastor, diácono, podemos ser pastor, coordenador de pastoral, podemos ser pastor, agente de pastoral, podemos ser pastores lá no trabalho, quando temos colegas de trabalho que estão convivendo conosco no mesmo setor ou no mesmo serviço. E todas as vezes, portanto, que nós como cristãos estamos diante do outro, nós já temos uma responsabilidade em relação ao testemunho que nós devemos dar ao outro. Aqui está, meu irmão, minha irmã, a figura, portanto, do pastor. E como então, padre, a gente pode viver essa figura do pastor? Para sermos bons pastores. Aí então, o Evangelho nos ajuda a poder fazer um percurso. Primeiro, de Jesus. Ele é o bom pastor. Então, primeiro ensinamento, se quisermos aprender o que é essa responsabilidade em relação ao outro, o que sabemos o que é ter responsabilidade em relação ao nosso esposo, à nossa esposa, aos nossos filhos, a nossa pastoral, a nossa paróquia e a nossa igreja, devemos olhar para quem? Para Jesus. Para Jesus. Olhar para Ele. Todo e qualquer gesto que nós façamos em relação aos outros, deveríamos nos perguntar: se Jesus estivesse no meu lugar, o que Ele faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, daquilo que eu já conheço dele. Nós conhecemos Jesus, a partir dos evangelhos, todos os domingos, na catequese, ou seja, nós já conhecemos quem é Jesus. Então, quando Jesus diz aqui, eu sou o bom pastor, então, nós devemos, em todo e qualquer gesto da nossa vida como cristãos, poder nos perguntar: se Jesus estivesse no meu lugar, o que Ele faria? E olha o que Ele está dizendo: eu sou o bom pastor. Então, se Ele estivesse no meu lugar, o que Ele faria? Primeiro, não seria um mercenário. E Ele explica o que é um mercenário. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa,
pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. O que Jesus quis dizer? Antes de poder explicar o que significa ser o bom pastor, ele diz aquilo que não é ser um bom pastor. E não ser um bom pastor é chamado de mercenário. E ele diz o que é um mercenário. O mercenário, ele não é pastor. O mercenário não é dono das ovelhas. O que significa dizer, meus irmãos e irmãs? Que eu, então, se não tenho uma responsabilidade em relação a alguém ou alguma coisa, pouco me importa. Como é que acontece isso? Às vezes acontece com nossos ambientes públicos. Os ambientes públicos, infelizmente. Quando eu sei que uma coisa não é minha casa, não foi do meu dinheiro, portanto, eu não cuido. Ou eu não administro bem. Ou então, pouco me importa. O que me importa é que de dentro da porta de casa para dentro é meu, da porta de casa para fora é município, prefeitura, então é culpa de todo mundo. Não. O que Jesus está dizendo? Aqui, ser um bom pastor não é ser mercenário, porque o mercenário pensa dessa forma. O mercenário, ele só pensa no seu interesse próprio. Olha só, ele não é dono das ovelhas, e por não ser dono das ovelhas e não se sentir responsável por elas, quando ele vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Então Jesus está dizendo, filho, filha, se você quiser exercer bem a sua missão de pastor específico lá na sua casa, na sua igreja, na sua paróquia, na sua comunidade, antes de tudo, sinta que tudo que Deus lhe dá é missão e, portanto, é responsabilidade nossa. Responsabilidade nossa. E quando o perigo chegar, não devemos abandonar, não devemos atacar e dispersar. Então, se você quiser saber como é que o mercenário age, preste atenção nessas palavras que Jesus usou. O mercenário, ele abandona, ele foge e as ovelhas dispersam. Aí agora vocês podem aplicar isso em qualquer realidade da sua vida. Será que aonde eu estou, ou aonde eu estive, eu já abandonei nos momentos de dificuldade? Eu já abandonei uma realidade? Tem muita gente que quando vê uma dificuldade, abandona, foge. Não quero mais. Vou para outro lugar. Eu vou fazer outra coisa. Abandona. Segundo, foge. Desculpe, e foge. Foge. Eu? Ficar responsável por isso aí? Não. Mas tu tens capacidade? Não, Deus o livre. Imagina. Isso aí eu não tenho, não. Não quero me comprometer. Já tenho problema demais. Mas a comunidade está precisando. Tua família está precisando de ti. Não. Tchau e bênção. E depois, dispersa. Um pastor que divide não é pastor. Tanto que eu acho que até essa frase ela é meio contraditória. O pastor, não é pastor quem divide. Nunca vai ser mesmo. A partir do momento em que você dispersa, você não é pastor. Você é mercenário. Então eu me perguntar, será que as minhas atitudes, será que os meus gestos, eles unem ou eles dispersam? Vamos pensar em casa, por exemplo. Você com seus filhos. Quando você percebe que os seus filhos não estão dialogando muito bem, sobretudo quem tem mais de 2 filhos, mais de um filho. Uma família como da minha mãe, numerosa, são 14 irmãos. Meu pai do céu, minha avó tribulou para manter os 14
unidos, e ela passou a vida, literalmente, passou a vida sempre procurando unir. Tanto que um dos meus tios dizia, se a mãe um dia morrer, e o que aconteceu? Alguns dispersaram, depois da morte da avó, pronto, até hoje. E ficava olhando para minha avó, o esforço que ela fazia para unir os filhos, para ser o esteio de unidade. Aquilo sim era um exemplo de pastor. O pastor, portanto, não divide. O pastor congrega. O pastor une. Então, quem divide é mercenário. Quem exclui é mercenário. Então você lá na sua casa, se você exclui a sua esposa das suas contas, da sua vida pessoal, você não está sendo pastor, você está sendo mercenário com a sua esposa. Se você esconde do seu esposo a sua vida, as suas contas, você está sendo mercenário. Se os filhos escondem do pai, da mãe as coisas, ou se você esconde dos filhos, você está sendo um mercenário e não pastor. Se o padre também se esconde, ou se o padre não está responsável, se o padre não está sendo pastor. Então, o mercenário é aquele que abandona, foge e dispersa. Quando você vive um desses elementos, você já está sendo um mercenário. Depois disso, Jesus agora sim vai dizer, o que é ser um bom pastor? O bom pastor, primeiro, ele conhece as suas ovelhas e elas lhe conhecem. Que bonito, meu irmão, minha irmã, é quando você não precisa falar, basta que você olhe e você já compreende. Um bom pastor é desse jeito. É aquele que não se deixa levar pela conversa dos outros, mas é aquele que sabe olhar no olho do outro e dizer, eu te conheço. Não pelo que ouvi dizer de ti, mas eu te conheço por aquilo que tu és. Porque eu te olho nos olhos, eu converso contigo, eu te conheço. E até quando todo mundo está dizendo que fizestes errado, eu te conheço e sei que não poderias ter feito errado, ou se fizeste errado foi por causa de alguma coisa, que não é o teu procedimento. Olha só. Aconteceu recentemente na paróquia, lá na minha paróquia. Aconteceu um fato com alguém, e o mundo inteiro criticou essa pessoa. Quando ouvi sobre isso, a primeira coisa que eu disse, estranho, conheço a pessoa. Mas ela fez, padre. Ok, vou averiguar. Passei quase uma semana e meia para poder falar com a pessoa. E quando eu falei com a pessoa, eu entendi o que tinha acontecido. Ela fez um gesto, sim, que não foi compreendido, mas não com uma má intenção. Não com uma má intenção. Ela achava que estava fazendo algo instrutivo, mas acabou ofendendo pessoas. Olha só. Se eu conhecesse aquela pessoa somente por aquilo que eu ouvi dizer dela, eu iria passar uma semana e meia com raiva daquela pessoa. Com raiva. Mas eu conheço aquela pessoa. Então, a primeira coisa, quando me disseram, estranho, vou averiguar. Olha só. O pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas lhe conhecem. Você, por exemplo, sabe quando seu esposo e sua esposa não estão bem já pelo timbre de voz. E que bonito quando acontece isso, esposo e esposa. Vocês sabem que uma das grandes dificuldades e desafios na vida de família é quando o esposo ou a esposa começa a perceber que nenhum se importa mais com o outro. Isso é um dos fatores que levam a um desgaste da vida conjugal.
Faz anos em que ele não me pergunta mais se eu preciso de alguma coisa. Faz anos que ela não me pergunta mais para onde eu vou. Faz anos em que ele não me abraça mais ou não me corteja mais e assim por diante. Nem sei mais o que é isso. Ou seja, o bom pastor é aquele que conhece as suas ovelhas pelo timbre de voz. Minha mãe é uma dessas. Já tentei esconder dela tantas vezes quando eu não estou bem para não preocupá-la, não porque eu quero esconder, mas para não preocupá-la, mas não tem jeito. Quando eu digo alô, você não está bem. O que foi que aconteceu? Não, mãe, não está bem, não minta para sua mãe. Aí ela já, né? É golpe baixo, né? E aí a gente partilha. Olha só, timbre de voz. Bom pastor, portanto, é aquele que conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas lhe conhecem. E como é bom quando isso acontece numa vida de relação humana. Como é bom quando eu conheço, eu sei, te compreendo, me permite te falar isso. Depois, segundo aquilo que nós encontramos, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. O que significa dar a vida pelas ovelhas? Aqui Jesus falou literalmente, né? Na figura do pastor, é aquele que quando vê o lobo chegar, ele é capaz de poder, né, ser atacado pelo lobo para poder defender aquela ovelha. Isso lá na a prática realmente do pastoreio. Mas o que nós poderíamos entender com essa segunda parte, que o bom pastor é aquele que é capaz de dar a vida? Como podemos traduzir para o nosso dia a dia isso? Quando você é capaz de poder dedicar um tempo para o outro, sem considerar como perda de tempo. Sem considerar como perda de tempo. De repente não é que eu vou me colocar na frente de um revólver e pegar um tiro no lugar do outro. Pode ser que a gente não chegue a esse extremo. Tá? Mas o que significa dar essa vida ao outro? Penso que, na realidade que a gente vive de experiência de atendimento, aconselhamento e no dia a dia com as pessoas, uma das coisas que nós percebemos é a necessidade de atenção. Nós corremos tanto hoje, corremos tanto, que não temos mais tempo de dar atenção para os filhos, não temos tempo de dar atenção para a esposa, não temos tempo de dar atenção para o esposo porque nós achamos que o tempo que nós podemos dedicar a eles ou é perda de tempo ou está tirando um pouco do meu descanso, do meu sono. Porque no outro dia tem que trabalhar e quem coloca comida dentro de casa sou eu, então eu tenho todo o direito de descansar. Gente, o que significa, meu irmão, minha irmã, dar a vida pelo outro? Significa você saber ser capaz de olhar para o outro sem considerar o outro como um estorvo para você, sem considerar o outro como um peso para você, mas você olhar para o outro e mesmo aperreado, você poder dar um pouco de atenção. Mesmo com 1000 coisas para fazer, mas você encontrar um tempo para você atender o outro naquilo que o outro precisa. Isso é dar a vida. Por mais que às vezes você se acabe. Agora, uma coisa é dar a vida, uma outra coisa é não cuidar da vida. Porque quando você percebe que alguém não está cuidando da sua própria vida, você tem a responsabilidade de poder ajudá-lo naquilo que ele precisa, com certeza. Às vezes acontece conosco isso. Você precisa cuidar de você. Precisa cuidar de você. Então, dar a vida hoje significa isso. Tanto que Jesus disse, eu dou minha vida pelas ovelhas. E além dessas que eu sou responsável, ainda sou capaz de dar a vida pelos outros, que não são do meu rebanho, mas eu dou a vida. Terceiro, o bom pastor é aquele que conduz o rebanho. Conduz o rebanho.
Vocês já perceberam, ou então vocês já não perceberam, a partir de hoje vocês vão começar a pensar: como é que eu me comporto diante do erro do outro? Quando eu já sou acostumado com uma prática, quando eu já tenho uma rotina, e vem alguém e muda essa rotina, como é que você se comporta com aquele que mudou aquela rotina ou simplesmente errou porque não sabia? Você, de repente, sem ter tempo, talvez, de pensar em toda essa operação antes de poder agir, você já escolhe logo aquilo que é o errado. Ou seja, você já trata a pessoa por um erro como se ela quisesse ter errado, e não talvez porque ela não sabia. Quando você se depara com o erro do outro, você deveria, antes de poder agir com aquela pessoa, fazer duas reflexões. A primeira: aquela pessoa agiu porque ela errou porque ela quis, ou ela errou porque ela não sabia? Todo e qualquer erro vem de uma dessas duas fontes. Ou ela sabia e mesmo assim errou porque ela quis, ou então ela errou porque ela não sabia. Quem dera se as pessoas pudessem pensar no erro dos outros e generalizá-los com a primeira fonte, ou seja, vamos considerar que ela não sabia e você age de uma forma. Mas infelizmente, na maioria das vezes, quando lidamos com o erro dos outros, escolhemos por aquilo que não deveríamos, ou seja, tu erraste por ignorância. Aí vem um conflito quando eu vou falar com a pessoa, porque já vou falar com a pessoa achando que ela errou porque ela queria. E quando você se depara com uma pessoa que errou porque ela queria, você age de uma forma. Você age de uma forma. Quando você se depara com uma pessoa que errou porque não sabia, você é capaz de melhorar a forma como você aborda aquela pessoa. Qual é o dever de pastor, portanto, que conduz as ovelhas? É aquele de ter pelo menos, o trabalho de refletir antes de agir, diante do erro de alguém. Diante do erro de alguém. Será que você errou por ignorância? Ou você errou porque você não quis? Porque você quis? Ou porque você não sabia? Então, bom pastor, como diz aqui Jesus, é aquele que direciona, né? É aquele que conduz. Portanto, as ovelhas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus faz tudo isso, concluindo, portanto, esta reflexão. Ele faz tudo isso por quê? De livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade. Se você quiser saber se você faz alguma coisa de verdade, basta você perguntar: qual é a intenção com a qual você faz? Você faz por interesse ou você faz por livre e espontânea vontade? Às vezes porque a gente tem dificuldade na igreja como pastores de poder levar adiante um trabalho. Que a gente trabalha com voluntariado. Eu sempre digo, brincando lá na paróquia, algumas homilias, que se eu desse um salário mínimo para cada coordenador de pastoral, eu teria que abrir edital e teria que fazer seleção diante de tantos candidatos que iriam, portanto, se apresentar para ser um coordenador de pastoral. Com certeza. Vocês imaginam? Alguns se ofenderam com isso, mas outros entenderam o que eu quis dizer. Claro. Quem se ofendeu, talvez, foi tocado pelo exemplo. Quem não se ofendeu, entendeu o que eu quis dizer. Ou seja, infelizmente, muitas vezes, e isso a gente foi acostumado, infelizmente, foi acostumado a só fazer alguma coisa de qualidade quando você tem algo em troca.
Olha a corrupção no Brasil. Olha a corrupção. Você está fazendo alguma coisa para alguém, porém lá no fundo tem que ter, né, um agrado. Se você quer que as coisas saiam bem feitas. E o pior é que isso acontece até mesmo no nosso meio de igreja. Às vezes só faço alguma coisa se eu tenho algo que possa me beneficiar. Se não me beneficia, pelo contrário. Tem gente que ainda é sincera. Isso eu dou nota 10, né? Padre, eu não vou aceitar esse trabalho porque eu já tenho problema demais em casa. E ter mais problema lá na pastoral, é melhor não. Ainda não me sinto. Perfeito, você foi sincero na sua resposta. Te dou 10. Agora, se de repente você é capaz de fazer alguma coisa pela sua igreja, pela sua comunidade, mas você não faz porque você percebe que não vai ter benefício para você, então você se retrai. Então Jesus aqui conclui o Evangelho dizendo: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la, tenho o poder de recebê-la novamente. Traduzindo, meu irmão, minha irmã, não sou obrigado a vir todos os domingos para a missa. Não sou obrigado a poder me preocupar com pastoral, grupo, movimento e serviço. Não sou preocupado de me preocupar com paróquia nenhuma. Não sou preocupado de me preocupar com região nenhuma. Eu faço porque eu quero, porque eu gosto e porque eu sei que mesmo não tendo benefícios, e pelo contrário, ainda tendo mais dificuldade, eu faço por amor à igreja, por amor a Deus, nosso Pai. Por isso. O salário depois vem lá no céu. O benefício vai ser lá no céu. Se eu tiver paciência de esperar um pouquinho, perfeito. Se eu não tiver paciência de esperar, então, paciência. Continuemos na paciência. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.